nosso pós-graduação em tela, que é uma iniciativa assim, né, que visa contribuir com o debate acadêmico, mas que também visa salvar a gente das nossas solidões. Não gosto muito desse verbo salvar, não, mas é verdade. Porque a gente pensou esse evento no ano passado, quando começou a pandemia, a partir do CRELIG, né, numa parceria com o GEC e Clara Mafra. O CRELIG é um grupo de pesquisa que eu coordeno, está vinculado ao CNPq desde 2007. As atividades dele aconteciam lá no Instituto Multidisciplinar na Rural, mais ou menos periodicamente reuniões presenciais, e as atividades de orientação, de pesquisa, né? E com a pandemia, a gente, né, como todo mundo, pensou o que a gente pode fazer para incluir, abrir um espaço para discussão dos trabalhos que não seja meramente nos congressos, né? Que a gente possa ir conversando sobre o que a gente está fazendo. Então, ele começou com uma perspectiva, os eventos pós-graduação em tela, eles começaram com uma perspectiva de abrir um espaço para que a pós-graduação pudesse falar, né? Quem estava no seu projeto de doutorado, seu projeto de mestrado, ou já trabalhando na dissertação, ou já trabalhando na tese. E esse ano a gente está reeditando, incluindo, então, um pesquisador. A gente fazia um formato de duas apresentações com um moderador, e aí o moderador geralmente era um professor e tal. E esse ano a gente está reeditando e chamando, então, um pesquisador sênior e tendo um comentador do CRELIG, que aí está pesquisando, é doutorando, é mestrando, que vai, então, comentar o trabalho do pesquisador sênior que já tem uma trajetória, né, de publicações e de desenvolvimento de pesquisa. E com isso, a ideia é que a gente possa, o CRELIG, né, para quem não sabe, a sigla, ela representa o nome do grupo, que é Dinâmicas Territoriais, Cultura e Religião. A gente tem algumas linhas de pesquisa, religião e política, que tem muitos alunos trabalhando evangélicos e também católicos, né? A gente tem uma linha que está muito relacionada a catolicismo, e aí não pouca gente está pesquisando catolicismo hoje, mas a gente tem algumas pessoas olhando. E, né, Paulo? Paulo tá ali, né? E também a gente tem tentado, eu acho que agora o CRELIG está numa fase de reconfiguração das linhas também de pesquisa, porque as linhas, eu acredito que elas tenham que ser flexíveis a partir também dos integrantes, dos interesses de pesquisa. A gente também implementou uma novidade esse ano, que são os encontros de formação do CRELIG, que a gente está fazendo também virtual, e por enquanto só internamente para os membros do grupo. E essas linhas são metodologias de pesquisa, dos encontros de formação, né? Religião e espaço público, e também psicanálise, sociedade e cultura. E aí a gente vai puxando de acordo com os interesses, né? E hoje a gente tem o prazer de ter o André aqui com a gente, o André Ricardo, da UFSCar, colega de longa data, né? E vamos ouvir a exposição dele. E o nosso comentarista, ou comentador, acho que é comentador, comentarista de futebol, né, Paulo? Tem tanto Paulo aqui. E o nosso comentador do trabalho do André vai ser o Paulo César Limonge, que está fazendo seu doutorado no IESP, aqui no Rio. Né? Depois você pode falar um pouquinho, se você quiser, do seu trabalho também. E a ideia, então, é que a gente tem aí um tempinho de apresentação do trabalho do André, o Paulo comenta, depois a gente abre para debate. Não é isso, Bruna? Então é isso. Muito obrigada a todo mundo pela participação, pela presença, e a gente, então, eu passo a palavra para o Paulo, não é isso? Paulo, você quer fazer a abertura em relação ao André? Agora não sei mais quem fala primeiro. O André fala primeiro. André e depois o Paulo comenta. Isso, 20 minutos de apresentação e depois o Paulo, 15 minutos. Perfeito. Então, André, com você. Ok. Bom, muito boa noite a todas e todos. É uma grande satisfação poder participar aí com vocês. Como a Silvia falou, né, a gente já se conhece já há bastante tempo. Se eu não estou enganado, Silvia, acho que foi 2003, no SBS, que a gente começou a conversar.
Acho que foi na Unicamp, não foi? Na Unicamp, é É, verdade. tô vendo, 2003, gente, já tem tempo. é verdade, já tem tempo aí. Tô vendo Vânia chegar, Janine, Eu legal. estava apresentando meu trabalho de doutorado, né, que eu ia defender em 2004. Aham, sim, e eu acabei defendendo em 2006. A gente tava ali É, naquela fase pertinho. que vocês estão agora, né? Então é um momento em que a gente encontra as pessoas nessas oportunidades, né? Nesses eventos e para compartilhar, né? As experiências, trabalho de pesquisa e acabam se formando amizades que prosseguem, né? E, além do coleguismo profissional, né? Então, uma satisfação poder dialogar com vocês, agradeço aí pelo convite e interessante saber a dinâmica do grupo, né? Faz jus ao nome, inclusive, Isso. aí, né, o nome do CRELIG, vocês, conforme a Silvia falou, tem bastante atividades, né? E bacana. Eu propus da gente conversar aqui, pessoal, sobre um pequeno artigo que foi publicado no dossiê na revista USP, que tem como título Pluralidade Cristã e algumas questões do cenário religioso brasileiro, né? Então, um artigo que, nesse texto, eu busco fazer uma espécie de um pequeno balanço aí da dinâmica de desenvolvimento do cenário religioso brasileiro e de como isso foi mensurado, né? E algumas questões, aponto algumas questões que a mim me chamam a atenção e que eu queria aqui dialogar com vocês. Depois, houve um desdobramento, isso faz parte de uma pesquisa que era feita no âmbito de um projeto da FAPESP, e agora um projeto CNPq, e acabou um trabalho que eu apresentei o ano passado no Ampox, e estou desenvolvendo para publicar, que é essa questão da intolerância religiosa, do enfrentamento da intolerância religiosa, a busca de enfrentamento ecumênico, né, do problema da intolerância religiosa, né. Mas eu, inicialmente, coloco a questão de como era o cenário religioso na primeira metade do século XX, e você tem uma predominância enorme do catolicismo, e que vai começar a modificar efetivamente meados do século XX, lá para os anos 50 e 60, quando nós vamos ver a formação da... Eu não sei o que é essa comemoração aqui, viu, gente? Então, os fogos aí... Dia de São Jorge por aí, não, né? São Jorge já passou, né? Que eu saiba, Big Brother também não é esse horário, né? Mas, enfim, então o pessoal está animado aqui. Eu não sei do que se trata. Mas, então, a gente, no cenário religioso brasileiro, vai haver uma mudança, começar uma mudança mais significativa, meados do século XX, décadas de 50, 60, com a formação daquilo que o Paul Fresno chamou da primeira onda pentecostal, né, a primeira onda veio com as primeiras igrejas, Congregação Cristã do Brasil, Assembleia de Deus, lá no início do século, mas ainda você tem uma grande predominância no meio evangélico das igrejas históricas, né, e nós vamos ter um crescimento significativo ocorrendo a partir dos anos 50, 60, com a formação, da segunda onda, que é chamada também de onda paulista, né, com as igrejas formadas em São Paulo, né,
Brasil para Cristo, em 1955, Deus é Amor, em 62, e a Igreja do Evangelho Quadrangular, que se instala inicialmente em São Paulo. Então, num contexto de crescimento urbano, de industrialização, em que vai se formar essa segunda onda, que é também chamada de cura divina, né? E coincide com desenvolvimento da própria sociologia da religião, né? A partir dos trabalhos de Cândido Procópio Ferreira de Camargo, no SEBRAP. Inclusive, no nosso grupo de pesquisa, fizemos uma atividade aí anteontem, com o Reginaldo Prandi, estava lembrando do trabalho dele com o Procópio, nesse grupo de pesquisa, né, que juntou também o Flávio Pierucci, Beatriz Muniz de Souza, enfim, um grupo que, vamos dizer assim, que vai se consolidar, vão dar um passo importante de consolidação, vamos dizer assim, da sociologia da religião, a partir desses trabalhos coordenados por Procópio Ferreira de Camargo, né? E nós vamos ter nessa fase ainda uma predominância católica muito expressiva, que vai efetivamente mudar, né, essa enorme predominância católica vai começar a mudar efetivamente a partir dos anos 80. Você tem, aqui cabe dizer também, né, temos um fenômeno que ocorre, que é as vertentes religiosas não cristãs, que a discussão do texto é um pouco essa, né, se fala de um pluralismo religioso no Brasil, e, no entanto, nós temos, na verdade, uma grande pluralidade no âmbito do cristianismo, né, uma vez que o tamanho das vertentes religiosas não cristãs no país é bastante pequeno, né, bastante reduzido. E nós vamos ver mais recentemente como a questão do pluralismo religioso acaba sendo digamos, constrangido a partir do acirramento da questão da intolerância, né, da intolerância religiosa. Mas nós vamos ver, até os anos 80, um crescimento modesto, né, vamos dizer assim, do pentecostalismo, e vamos, nos anos 90, já no censo de 1991, e aí já no contexto da terceira onda, ou a terceira onda pentecostal, a onda carioca, que é o neopentecostalismo, tal como, que tem a teologia da prosperidade como grande, como cerne, vamos ter aí um grande impulso, né, um impulso muito forte no crescimento pentecostal, como todo, a ponto de, atualmente, a gente vê nas mídias, e até mesmo o pessoal que estuda ciências sociais, muitas vezes, utiliza apenas essa expressão, esse termo, neopentecostalismo. É um termo que se difundiu com tanta força, né, como se abarcasse tudo. Né, como se abarcasse tudo. E aí, portanto, nós vamos ter, nesse contexto dos anos 1990 e anos 2000, por conta do forte ativismo neopentecostal, televisivo, né, midiático, e também na política partidária, né, uma coisa bastante expressiva, né, que vai capitaneado pela Igreja Universal do Reino de Deus, que teve um impacto forte no segmento evangélico como um todo, né, provocando um mimetismo, outras igrejas que vão imitar a IURD e vão copiar seus métodos, inclusive o nome, né, os nomes das outras igrejas vão ser parecidos, a começar pela primeira, Internacional da Graça, depois a mais nova delas, que é a Mundial do Reino do Poder de Deus,
né, ambas formadas por pessoas que faziam parte da IURD, né, que se desligaram e que construíram as suas denominações seguindo o mesmo modelo, vamos dizer assim. E isso vai ter um impacto também grande em relação às religiões afro-brasileiras, e é um termo que tem curioso, né, um termo que também está se deixando de usar, se fala hoje em dia matriz africana, é um termo que as pessoas vêm utilizando preponderantemente, mas há um grande impacto, uma vez que um grande contingente dos adeptos cultos afro-brasileiros se tornaram pentecostais, né, por conta dessa prática, sobretudo iurdiana, muito forte, né, para converter adeptos dos cultos afro-brasileiros, inclusive iniciando de maneira mais incisiva, vamos dizer assim, os ataques, inclusive, a essas religiões, a sua maneira de ser, as suas práticas, aquilo que Edir Macedo, né, chamou de um demonismo, né, e aí abarcando também o espiritismo. Nós vamos ter, com isso, a Umbanda que nasceu no Rio de Janeiro no início do século XX, né, nos Morros Carioca, ela é um lugar do qual ela vai praticamente quase desaparecer, né, por conta dessa ofensiva evangélica bastante forte, né. Vamos ter nesse período algo que no nosso grupo de pesquisa a gente falou anteontem, porque o Reginaldo Prandi estava relançando seu livro, né, Os Candomblés de São Paulo, que foi a tese de livre-docência dele, publicada em 1991, que tratava da universalização do candomblé, o candomblé que nasceu como uma religião étnica de população negra da Bahia, do Nordeste, que vem para o Sudeste e se universaliza e se torna, em grande medida, uma religião também de brancos, de classe média, né, e que vai ter, inclusive, semelhanças com o espiritismo, né, no sentido de, socioeconomicamente falando, são religiões formadas por pessoas escolarizadas, de perfil de pessoas brancas, inclusive, predominantes em cidades médias e grandes do Sudeste, né. Então, você vai ter a Umbanda, ela vai diminuir bastante, então, de 1980 até, e aí já vou dar um salto aqui, chegando a 2010, para a gente chegar aqui nas questões que estão presentes atualmente, para poder conversar, discutir com vocês, a gente vai ver uma redução, né, de 0,6% para 0,3% no conjunto dos afro-brasileiros, né, e essa redução se deu, sobretudo, em relação à Umbanda, ela não foi maior porque o candomblé foi capaz de resistir mais, inclusive trazendo para si adeptos da Umbanda, né? E aí a questão que aparece também nesse período a dos grupo do sem religião, né? O grupo do sem religião que em 1940 era 0,2% e vai chegar no último censo, 2010, a 8%, né? Inclusive, essa questão do censo é uma questão que agora a gente está enfrentando, né? A gente não sabe, embora tenha havido aí a decisão do Marco Aurélio no Supremo, para que o censo seja realizado, nós, cientistas sociais da religião, ficamos bastante apreensivos com isso, porque, e aí, claro, os dados de outras pesquisas, sobretudo Datafolha, ganham maior relevância, né, quando você não tem o censo demográfico, né, esperamos que possa haver. Mas nós vamos ter um crescimento, o segmento que mais cresceu foi o do sem religião, depois nós temos os evangélicos, né, e vamos ter um terceiro
grupo que cresceu bastante nesse período é o grupo dos espíritas, né? Que eu coloco a discussão aí no texto, inclusive, como sendo depois do segmento sem religião, e depois dos evangélicos, os espíritas é o segmento que mais se destacou em termos de crescimento, né? E tem uma discussão anterior que está colocada no texto, que é a questão da tipificação, vamos dizer assim, do grupo que pode ser considerado como neocristão, os neocristãos, que aí abarcaria, pelo fato de ter o culto, a crença em Jesus Cristo, cada qual à sua maneira. Então você tem Testemunhas de Jeová, Adventistas do Sétimo Dia, enfim, segmentos que buscam, de alguma maneira, fazem uma reinterpretação, vamos dizer assim, do cristianismo. Se você coloca aí também os espíritas, né, que tem essa ênfase na caridade cristã, no culto a Jesus Cristo, e considera esse grupo como sendo, compondo o cristianismo uma perspectiva mais ampla, a gente vai ver quão pequeno é o grupo não cristão no país, né, e o que isso significa, sobretudo em relação aos adeptos dos cultos afro-brasileiros, né. Então, nós vamos ter, em 2000, no texto até eu coloco dados aí do Datafolha de 2017, mas nós temos mais recente, em 2020, né, que traz dados mais recentes, que vão mostrar, em 2020, temos 50% de católicos, 31% de evangélicos, e os espíritas, que em 2007 aparecia como tendo dobrado, né, de tamanho em relação a 2010, passando de 2% para 4%, teria passado de 2% para 1%, né, no Datafolha. Mesmo assim, embora não tenha dobrado, houve um crescimento aí, 50%, um crescimento expressivo, né? E o sem religião, né, interessante observar isso, sem religião que vinha porque algo, em sociologia da religião, isso o Pierucci já apresentou, apontou isso lá atrás, a sociologia da religião se tipifica em grande medida como sociologia do catolicismo declinante, né? E a sua contraface, que é o pentecostalismo ascendente. Então, você tem, em grande medida, isso, tá certo? Então, não por acaso, muitos trabalhos abordando exatamente esse processo de aumento bastante expressivo, evangélico, né, e a diminuição católica, e deixando um pouco na penumbra essas outras vertentes religiosas. Tá? E no caso aqui, eu estou chamando a atenção para o fato de que o sem religião, o grupo do sem religião, que teve o maior crescimento entre todos os segmentos, entre o censo de 2010 e o levantamento da Datafolha, tanto aquele feito em 2017 quanto no ano passado, você tem um crescimento, digamos, modesto do segmento do sem religião, né? Chegando, se antes foi de 1,6 para 4,7, 7,4, chegou em 8, chegou em 10, então você tem um crescimento, vamos dizer assim, modesto do sem religião, comparado com os censos anteriores, comparado com os levantamentos anteriores. O que está por trás disso? Né? Aí uma discussão que se faz, o Bernardo Lugoy aponta isso, né, a questão dos espíritas, que, historicamente, né, parte dos espíritas não se declaravam religiosos, quando perguntados qual a sua filiação religiosa, se diziam sem religião, uma parte provavelmente passou a se declarar religioso, né, se declarar espírita. Tá? E eu coloco no texto
algumas interpretações disso, né? Em 2010, algo interessante que ocorreu no segmento espírita, que é o centenário de Chico Xavier, e aí vieram os filmes com grande bilheteria, né? E chamou bastante atenção. Esse é um ponto. O outro é algo que uma orientanda minha, ex-orientanda minha de mestrado, pesquisou, que é a disseminação de estudos bíblicos no meio espírita, né? Estudos bíblicos com foco no Novo Testamento, estudos chamados pelos espíritas de estudos do Evangelho. Então, com isso, você tem uma afirmação da identidade religiosa cristã dos espíritas, né, que parece contribuir ter contribuído para esse crescimento de tal segmento, né? E, é claro, a questão que se coloca também, os adeptos da Umbanda, uma parte dos adeptos da Umbanda, quando perguntados qual a sua filiação religiosa, respondiam e continuaram respondendo espíritas. Tem isso também. É um fator a ser considerado, tá certo? Então, quer dizer, a gente, bom, da parte do crescimento evangélico, isso já foi muito debatido, né, no último censo, algo que acho que vale a pena a gente pontuar aqui, no último censo, houve um crescimento não puxado pela vertente neopentecostal, mas puxado pela Assembleia de Deus, que foi a vertente que mais cresceu, né, 12 milhões de adeptos, e uma grande quantidade de pessoas que não apontaram qual eram as suas respectivas igrejas, né, os evangélicos não denominados, né, e aí, claro, e uma proliferação de pequenas denominações, sobretudo nas periferias urbanas. Bom, eu vou aqui fazer um comentário final para poder o Paulo falar. Eu acabei nem medindo o tempo aqui. Já estourei, Silvia? Estourei, Bruna? Só um pouquinho. Desculpa, eu me empolguei aqui. Vou fazer só um comentário muito rapidamente. A questão uma questão que se coloca é da intolerância religiosa, que cresceu muito, tá? A intolerância religiosa é algo que não é novo em relação aos adeptos dos cultos afro-brasileiros, mas o que ocorreu é que houve uma mudança vamos dizer assim, de patamar, de modo a tornar a prática da intolerância mais violenta, bem mais violenta, né, com a ação com a associação com o narcotráfico, né, os traficantes de Jesus atuando no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, na região metropolitana de Salvador, e algo novo em relação a isso é uma busca de uma resposta a isso, uma busca ecumênica, uma resposta religiosa da parte de grupos cristãos, um destaque para o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs, o CONIC, né, com as suas ações, inclusive reconstruindo terreiros, e de solidariedade, e com a perspectiva de uma ampliação do ecumenismo, de modo a buscar abarcar os adeptos dos cultos afro-brasileiros. Isso eu considero também algo sociologicamente novo e interessante, né? E que é o texto que eu falei para vocês que eu apresentei na Unbox, e que, enfim, que acabou sendo um desdobramento desse trabalho. Gente, vou parar por aqui para a gente poder conversar. Obrigado. Obrigada, André. Agora, então, o Paulo pode fazer os comentários, então, para a gente depois abrir o debate. Silvia, eu só queria falar um negocinho. Paulo, quando estiver fechando o tempo, eu vou levantar a mãozinha. Você vai ver a mãozinha e eu vou fazer um comentário no chat aqui, tá bom? Tá Foca bom. na Bruna. Obrigado. Boa noite, gente. Só para me apresentar de novo, eu sou Paulo César Limonge. Eu sou doutorando em Sociologia pelo IESP, que é o Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro. E também sou mestre na mesma área, pela mesma universidade. Enfim, lendo o texto, assim, acho que a primeira coisa que me chamou a Paulo, atenção... desculpa te interromper. Você podia falar que você está fazendo doutorado,
para ver a conexão do seu trabalho, enfim, dos Sim. seus interesses. Então, eu estou fazendo doutorado sobre a pesquisa em documentos da Diocese de Nova Iguaçu. E aí eu estou tentando ver qual a visão de mundo construída a partir desses documentos, né? São documentos voltados ao público, assim. São periódicos litúrgicos e um boletim de circulação interna. Então, eu tenho pesquisado como esses documentos eles criam uma certa visão de mundo. No que se refere a isso, eu vou tentar fazer uma fala um pouco mostrando um pouco, talvez, a importância de um trabalho qualitativo em relação a um trabalho quantitativo, como essas duas coisas podem se complementar, assim, de certo modo. E aí, a primeira coisa que eu acho importante destacar é como o texto ele leva o censo como uma coisa, um instrumento muito importante. Assim. Eu acho que a maioria dos textos, né, de trabalhos quantitativos, eles têm como um censo como uma grande importância. Assim. Eu também já elaborei alguns textos e trabalhos na área quantitativa, no qual o censo foi muito necessário. Assim. Então, eu acho que nós, como cientistas sociais, a gente tem que sempre buscar que o censo se realize, né? Tem que lutar pelo censo, porque até isso, que é algo que eu achava absurdo de não acontecer, a gente está em vias de que isso não aconteça. Então é isso. Mas voltando ao texto em si, eu acho interessante como essa divisão de ondas do pentecostalismo ela acontece. Essa não é a minha área em si, no estudo catolicismo, mas é interessante ver isso como um instrumento. Com o passar do tempo, essas ondas elas vão se crescendo e se diferenciando. E eu acho que é aí que a gente pode buscar, talvez, o trabalho de cunho mais qualitativo, assim. Porque no caso do texto, o texto aponta uma mudança no catolicismo, né? O catolicismo sai de uma versão mais politizada à esquerda e entra numa versão mais espiritualizada com a renovação carismática na década de 90, assim, em um dos contextos. Porém, é muito difícil aprender por que essa mudança acontece em si. Nas minhas pesquisas, eu tenho visto que há uma certa dificuldade, ou pelo menos uma parcial dificuldade, do catolicismo talvez lidar com essa queda de números, mas as mudanças estruturais dentro do catolicismo elas são muito mais difíceis de ocorrer, tanto por causa da burocracia, da própria hierarquia em si, elas são mais difíceis de ocorrer do que mudanças em outras igrejas evangélicas, assim, de cunho evangélico. E aí, pensando nisso, talvez as reações que a Igreja Católica tome e as vertentes que deixam de ser vertentes mais à esquerda e passam a ser mais vertentes mais conservadoras ou centristas, elas não correspondem necessariamente à queda ou aumento de número de fiéis da Igreja Católica. Assim. Talvez essas mudanças elas apresentem são outras possibilidades de explicação do porquê essas mudanças elas ocorrem do que uma perda de fiéis, por exemplo. Muitas explicações apontam essa perda de fiéis como um dos motivos da Igreja Católica se abrir à renovação carismática. Mas quando você estuda as disputas internas da própria CNBB ou estuda as disputas internas com os leigos, né? Porque os leigos eles passam, a partir da década de 40, a assumir. O leigo, para quem não estuda catolicismo, é alguém que não é introduzido às normas, que não é um padre, assim, não é. E aí, basicamente, esses leigos, eles também começam a assumir posições dentro da igreja, começam a instalar, de certo modo, os seus ideais. Durante a minha dissertação de mestrado, eu estudei um caso sobre o catolicismo, que na verdade, eu tracei a trajetória de uma pessoa, de um personagem importante do catolicismo no Rio de Janeiro, que é o Cândido Neto, que foi e é o presidente da Caritas do Rio de Janeiro, e também do Banco da Providência, também no Estado.
E aí ele desempenha importantes funções dentro da burocracia da igreja. E ele é leigo, né? Ele não é um padre. E ele, ao chegar nesse cargo, nessa posição, ele começou a implementar coisas que ele, como leigo, achava importantes, como o programa de auxílio a refugiados. Em conjunto com o bispo, esse programa foi implementado. Mas essas mudanças, vejam, elas não necessariamente, quando o Cândido aponta isso, ele não necessariamente quer resgatar necessariamente fiéis que foram perdidos. Assim. Eu fiquei com um pouco a impressão no texto de que era um pouco esse o motivo da mudança. Assim. Só que quando a gente busca aprender essas determinadas estruturas, como a entrada de leigos, como as mudanças e disputas internas em torno da CNBB, nos anos 2000, e a partir daí a CNBB já troca de uma direção que antes era uma direção talvez mais à esquerda e passa a ter uma direção mais à direita, e essa direção é permanente e permanece assim, acho que até hoje. Eu sou muito focado na década de 70, 80 e 90, então não sei muito bem de hoje, mas ela perde um pouco essa coisa mais à esquerda por talvez mais estruturas internas, seus próprios processos. Então, se a gente for olhar essas ondas e como elas acontecem, talvez uma boa pergunta de pesquisa possa ser em torno, possa ser em torno das motivações que os próprios atores sociais que estão em jogo naquele esquema, eles possam dar a gente a significação para aquilo. Então, é importante que o estudo de cunho quantitativo ele implique para a gente direções e que o estudo quantitativo ele aplique para o pesquisador algumas direções que ele possa seguir, e aí o estudo qualitativo complementa oferecendo explicações para determinadas mudanças de quadros. Assim. Claro que você pode fazer, dentro de um estudo quantitativo, inferências e interpretações acerca dos fenômenos sociais, mas eu acho que pode ser uma boa chave de complementação ao estudo. Assim. Então, esse é um primeiro ponto que eu deixo para discussão. E isso pode mostrar, e o texto eu achei interessante que ele tentou dar um pouco os motivos e as significações por causa da mudança, né? Das mudanças que sofreu o espiritismo, né? Que passou a representar uma cifra um pouco maior do que aquela que estavam se acostumando, e ele elencou alguns motivos que podem vir a ser ou que são potenciais explicações para aquelas mudanças, como a fato de que o espiritismo ele se aproximou mais do cristianismo e isso fez com que ele fosse um pouco mais aceito pelos evangélicos e outros segmentos. O fato de que o centenário, né, de Chico Xavier fez com que atraísse a atenção das pessoas para o espiritismo e ele conseguisse mais adeptos e coisa e tal. E ao contexto de doações, isso são potenciais explicações para os motivos dessa mudança. Assim. Mas o que eu acho interessante também no texto é que ele traz para a gente que uma mesma variável, né, a sua religião, ela oferece diferentes entradas. Né? Como ser católico, quando eu digo que reivindico ser católico, não é uma mesma coisa. Né? A gente pode se aprender a essa mesma dicotomia, né, de renovação carismática e teologia da libertação, que as pessoas geralmente colocam nessa chave, ou de progressismo e conservadorismo, e aí aprender que ser católico às vezes ir para segmentos mais de um lado e às vezes mais do outro, não significa uma coisa que a gente possa tomar como uma coisa homogênea, assim. E às vezes mesmo essas dicotomias elas acabam se misturando, assim. Nos achados recentes que eu tenho visto assim na minha tese, assim, de pesquisa da tese, eu tenho visto que essas dicotomias dentro do catolicismo, elas um pouco são esvaziadas, assim, no sentido de que
quando você põe em prática, as ideias que estão passando ali, elas são ideias que combinam meio que as duas coisas. Elas não são totalmente uma coisa ou totalmente outra coisa, mas são coisas meio que sincréticas dessas duas correntes, assim. De um lado, uma estrutura muito moralizante, de outro lado, uma luta pela melhoria de condições humanas. Então, essas coisas acabam se combinando dentro da própria visão de mundo daqueles que estão dentro da religião. Assim. Então, às vezes, a gente olha uma variável e aí assume evangélico como se fosse uma mesma coisa, ainda quando você acessa a plataforma do censo e tenta gerar gráfico, você pode diferenciar diversas vertentes. Mas mesmo dentro dessas diversas vertentes, você pode ter diferentes segmentações e diferentes pensamentos acerca de uma mesma coisa. Assim. E aí, de novo, você consegue ter uma ideia de como um estudo de cunho qualitativo ele pode vir a complementar, assim, por exemplo, classificando e mostrando como essas diversas variáveis, esses diversos segmentos religiosos, elas são compostas e feitas. Né? E é isso que eu tinha para comentar, achei o texto muito interessante. Muito obrigado pelo convite, Silvio. E é isso. Obrigada, Paulo. Eu vou devolver para o André fazer algum comentário, se você quer concentrar em algum ponto que o Paulo falou. Bruna, quanto tempo? Mais o quê? Mas André, até agora 5 minutos para depois a gente abrir o chat, não é isso? Isso, mais 5 minutos para cada um fazer comentários, né? E aí depois a gente abre para as perguntas. Gente, por favor, quem quiser fazer alguma pergunta, sinaliza aqui, que aí eu vou fazendo a listinha, a ordem, tá bom? Ok. Pode colocar aqui no chat, então. Tá joia. Obrigado, Paulo, pelos comentários aí. E também agradecer aí a equipe toda, né? Muito organizada, passando as informações pelo WhatsApp, por e-mail, Bruno, Vanessa, todo mundo. O grupo está de parabéns aí pela organização, viu? Eu acho que é interessante, né, Paulo, observar a questão do catolicismo. Eu acabei não falando em relação ao catolicismo, falei muito pouco, e uma questão que se coloca a respeito do catolicismo, você tem um embate entre o catolicismo da libertação com o catolicismo carismático, e o segmento carismático crescendo nos anos 90 como uma forma de resposta, busca de resposta ao crescimento evangélico pentecostal, e que concretamente não faz com que o catolicismo cresça, pelo contrário, diminui bastante, porém, uma leitura que se pode fazer é que sem o catolicismo carismático e os seus desdobramentos, né, as comunidades de aliança e vida, o catolicismo midiático, os padres cantores, essa coisa toda, sem isso, pode-se inferir que possivelmente a diminuição do segmento católico pudesse ter sido maior do que foi. Né? É algo que a gente não tem como medir, mas dá para, digamos, intuir um pouco a esse respeito. Se não fez crescer, ao menos, talvez, se não fosse essa mobilização do catolicismo carismático, midiático, talvez a sua diminuição tivesse sido maior. E também, acho que um ponto que se coloca, é uma dúvida, uma questão a respeito da influência do Papa Francisco no Brasil. Né? Passados agora mais de 7 anos, desde a sua ascensão ao pontificado, que influências, efetivamente, Francisco teve aqui no catolicismo no país, e até eu fiz publiquei um textinho orientando doutorado com o Breno, sobre isso, um balanço dos 7 anos do Papa Francisco, saiu ano passado, e o foco é a questão política, a influência política dele,
a questão com Lula, o enfrentamento de Bolsonaro, o sino da Amazônia, e a própria organização da economia, dessa articulação pela economia de Francisco, aqui no Brasil é chamada de economia de Francisco e Clara, também como um desdobramento disso. Inclusive, eu tenho dialogado bastante com um colega, o Flávio Sofiati, que está fazendo um estágio, uma licença, está conosco na UFSCar. Esse período agora a gente está dialogando, pesquisando, esse desdobramento em particular, a questão da economia de Francisco, né, que a gente está vendo, buscando ver, do ponto de vista pastoral, vamos dizer assim, a influência do Francisco como um possível renascimento dessa vertente do catolicismo da libertação, né? E um último ponto, rapidinho, a questão do diálogo interreligioso, que é algo que os espíritas, de uma maneira modesta, passaram a fazer em torno da Bíblia, do temas bíblicos, de eventos voltados para a Bíblia. Isso é digamos, uma novidade sociológica, vamos dizer assim, que ocorreu depois de 2010, né, e que vem aí como uma das questões que eu coloco no texto de uma maneira assim, resumidamente, né. É isso, gente, vamos conversar agora, né? Olá, então, Bom, o primeiro inscrito é a fala, Bruna. Silvia, né? O segundo é o Paulo César Batista, a Vânia é a terceira e o Gerson fez uma pergunta aqui no chat. Pedi para todo mundo, né, não conseguir falar um pouquinho, resumir a pergunta, porque a gente está indo para o final do debate, né? A gente tem mais uns 30 minutos de conversa, tá bem? Para dar tempo de todo mundo perguntar, todo mundo conversar e trocar uma ideia. Beleza? Obrigada. Ótimo, então. Muito obrigada, então, de novo, Paulo, André. Acho que esse debate é muito estimulante, né, para a gente pensar campo religioso brasileiro, a dança dos números, né, o sobe e desce, a sociologia do declínio do catolicismo. E eu queria retornar um pouco para o André, para a gente pensar um pouco essa categoria que a gente tem usado há um certo tempo, falando do chamado pluralismo religioso, né? Porque você falou, lembrou bem, né, o nosso querido Pierucci, saudoso Pierucci, falando da sociologia do declínio do catolicismo no Brasil, que é sobre isso que a gente está se debruçando. E eu lembrei de um texto do Domingos, José Maurício Domingos, em que ele fala dos giros modernizantes. E ele trabalha com uma categoria que eu também acabei puxando num artigo, que é a tal pluralização da vida social. Então, eu fiquei pensando, se a gente tem um processo de modernização que vai se intensificando, que vai se modificando a partir até mesmo da realidade que a gente está vivendo agora, né, de virtualização da vida, né, e como que a gente está vendo isso refletir, né, nas instituições religiosas, essas alterações das próprias dinâmicas, né, de percepção do religioso. Será que ainda faz sentido a gente usar o pluralismo como uma categoria importante para pensar a diversidade? Ou a gente. Porque, assim, é claro que a liberdade, o pluralismo religioso só existe porque existe liberdade religiosa, né? A gente não tem pluralismo se não tem liberdade religiosa. Então, ele é uma consequência da liberdade religiosa. Até aí, a gente tá consensuando. Mas pensar, porque dentro do próprio cristianismo você tem uma diversificação intensa, que o Pedro ficava se debatendo, dizendo, a gente está falando de diversidade, cadê essa diversidade? A gente está falando só de cristianismo, mas eu acho que o próprio cristianismo, ele tem nuances, ele tem processos de idas e vindas, de não linearidade nas suas configurações na sociedade brasileira. E eu ousaria dizer sim que a gente tem diversidade para além assim, de querer homogeneizar ou pasteurizar, ou dizer que a diversidade não é tão grande assim porque estamos dentro do cristianismo, né? Então, duas coisas. Primeiro, temos giros modernizantes que afetam
todas as denominações, todas as instituições, e que a gente está vendo que, a partir desses processos de modernização, a gente tem que repensar a nossa leitura de adesão, conversão, reconversão, mobilidade religiosa, tudo isso. Porque esses processos de modernização estão mediados, sobretudo agora, e esse já é o segundo ponto, pelo avanço das novas tecnologias, novas formas de acesso ao religioso, e mediatização, virtualização, viralização. Então, estou aqui querendo pensar junto como que a gente vai poder adensar mais a categoria pluralismo, que a gente tem usado como algo que é muito consensual, e agora eu acho que a gente está falando de coisa diferente, sabe? O pluralismo como algo já instalado, mas que pode ser pensado a partir de uma realidade nova. Então, estou problematizando a categoria mesmo. Falei demais. Paulo, a gente faz uma rodada com duas, três perguntas, ou responde uma de cada vez? Vamos rodar as perguntas, por favor? Paulo, então, duas perguntas. Você? Tá. Ok, muito bem. Tá. Estão me ouvindo bem? Que aqui o microfone não está muito legal, tá? Bom, como a Silvia falou no início, né? Se bem que quando a Silvia falou Paulo César e tem outro Paulo, eu não sei se está se referindo a mim ou ao outro, mas eu me senti referido porque você falava de catolicismo e é a minha paixão primeira. Então, assim, ouvir o André, se deixar, eu teria inúmeras perguntas, mas não dá para alugar o grupo aqui. André, em primeiro lugar, falar que eu tenho aqui né? Que ele é de 2005, Igreja em Concert, que eu adorei esse título, um trabalho que eu gostaria de ter escrito, assim, nesse estilo, né, pela objetividade, pela forma elegante que você produziu esse trabalho, e está aqui na minha estante com muito carinho. Que você analisa a questão da Igreja Católica nas suas relações com a mídia, técnicas modernas de marketing, na esteira do que os evangélicos com muita competência já começaram a fazer antes do catolicismo. Muito bem. A ideia dos padres cantores, enfim. Aí, pegando um pouco, tinha um monte de outras coisas, falaram do censo, mas eu vou me veio essa pergunta aqui que me causa bastante curiosidade. Foi citado o censo também, ali fala da diminuição do catolicismo, né, algo que tem sido recorrentemente trabalhado por vários autores. Aí eu fico me perguntando aqui, embora a Igreja Católica, meio que imitando na esteira dos evangélicos, desenvolvendo um trabalho muito mais intenso na mídia, né, ali, enfim, sobretudo com a Canção Nova e depois ali os correlatos, mas a gente percebe que os evangélicos conseguem estabelecer um diálogo muito mais competente, muito mais próximo com as classes populares, que a Igreja Católica não está conseguindo fazer isso, e ela está perdendo terreno ali, né? Embora a Igreja Católica tenha investido pesado nisso, apoiado essas padres cantores, essas bandas católicas, entrado na mídia e etc. Mas, ainda assim, ela não tem tido a mesma competência no seu diálogo para atingir as classes mais populares, para tentar frear um pouco essa saída de fiéis. Aí não é necessariamente uma pergunta, mas um comentário acerca disso, por favor. Obrigado, André. Parabéns pela sua exposição. Sou eu? Isso. Daqui a pouco a gente tem mais duas perguntas. Ok. Tá certo. Bom, eu vou começar pela do Paulo. Obrigado, Paulo, pelas suas considerações aí, e interessante, né? Você fez lembrar aí o trabalho do mestrado, que gerou esse livrinho, a respeito dos padres cantores,
E interessante porque, mesmo em relação a esse conjunto, esse fenômeno no âmbito do catolicismo midiático, também pesquisado pela Brenda Carranza, e a questão dos padres cantores, que acabou acontecendo com eles, é algo também a ser considerado aqui, a ser observado, né? A começar pelo próprio Marcelo Rossi, que acabou tendo que sair de foco, né? Sair de tela, e problemas pessoais, psicológicos, depressão e tudo mais, que também o Fábio de Mello enfrentou, ou enfrenta ainda. Mas o Marcelo Rossi, houve um momento de algo interessante, né? Uma grande puxada de orelha institucional da parte da Igreja Católica. Isso ficou visível, expressivo, quando o Bento XVI visitou o país, e Marcelo Rossi não pôde chegar próximo ali, enfim, né? E até nesse livrinho que você mostrou, né, eu chamei esse fenômeno de uma renovação popularizadora, que era algo que surgiu a partir da renovação carismática, mas que buscava se fazer diferente, com essa perspectiva de se fazer mais popular que a renovação carismática, como você pontuou, é um movimento, aquilo que o Reginaldo Prandi bem destacou lá no livro Um Sopro do Espírito, um movimento de classe média, né, urbana, e é um pentecostalismo católico, ele é diferente do pentecostalismo evangélico, e os padres, embora tenha havido uma grande mobilização, uma atração de público, isso acabou não tendo consequências mais significativas, sociologicamente falando, em termos de popularização, né? Uma renovação popularizadora que acabou não seguindo adiante, tá certo? E que, claro que está dentro daquilo que eu falei há pouco, o fenômeno dos padres cantores, o catolicismo carismático, as comunidades de aliança civil, tudo isso, de alguma maneira, contribuiu para que a diminuição católica não fosse maior do que ela é hoje. A gente não tem como medir isso, mas houve uma contribuição nesse sentido. E, de fato, nos segmentos populares, você tinha a presença das comunidades eclesiais de base. Tem ainda, né? Elas não desapareceram, elas estão aí, mas não com o mesmo vigor. Diminuiu bastante, né? Diminuiu muito. E as comunidades eclesiais de base eram formadas ali, como o próprio nome diz, na base mesmo, pessoas, né, segmentos populares, baixa renda, e houve uma diminuição expressiva, né, e não surgiu algo a repor isso, né. Você tem, por exemplo, você pega o Rio de Janeiro, nas periferias de São Paulo, onde havia uma intensa mobilização aí das pastorais sociais, junto com as comunidades eclesiais de base, você tem hoje as igrejas evangélicas, as igrejas pentecostais, né? E isso tem desdobramento político eleitoral, que é o grande dilema da esquerda hoje, né? Inclusive, isso é uma matéria grande na Folha de São Paulo hoje, tratando disso, como lidar com os evangélicos, dialogar com os evangélicos, enfim, esse é o grande dilema da esquerda, né? O Paul Preston vem destacando bastante isso nos diálogos que a gente teve aí com ele. Enfim, é uma questão que se coloca, efetivamente, né? E aí eu já vou passar para a Silvia, trouxe algumas observações bem interessantes, e de fato o Flávio Pierucci, o saudoso Flávio, tinha suas contribuições, né? Cadê a diversidade religiosa? Ele provocava, e o mérito dele foi ter apontado para o esvaziamento das vertentes tradicionalistas. Luteranismo, Umbanda, elas padeceram disso, né? Desse esvaziamento. A Umbanda ficou entre os pentecostais e o candomblé.
entre o pentecostalismo e o candomblé. Então, ficou ali ensanduichada, por isso ela diminuiu bastante. Né? E os luteranos, filhos de luteranos, não prosseguiram, como os pais luteranos. Né? Mas, enfim, a questão maior, que aí a Silvia vem trazer, a questão, sem dúvida, da modernização, e, de fato, né, Silvia, e a gente tem nesse contexto de pandemia, o que é vivenciar, ter a vivência religiosa nesse contexto de pandemia, e aí as redes sociais, as mídias eletrônicas têm um aumento de importância, e isso, para nós, é um desafio compreender isso, né, os cientistas sociais da religião compreender isso, que está dentro desse processo de modernização, né, o que é ser adepto de uma comunidade religiosa hoje. Né, você apontou, de fato, o cristianismo é muito heterogêneo, extremamente heterogêneo, e agora, em relação ao pluralismo, que você apontou, né, Silvia, a questão da liberdade religiosa como algo fundamental, e quando a gente vê o acirramento da intolerância religiosa levado ao extremo, a violência física, coação e até mesmo, em alguns casos, causando morte, né? Isso é um grande questionamento, ainda mais nesse contexto que a gente está vivendo aí de uma presença evangélica no poder central do país, tá certo? Constrangendo outras expressões, não só religiosas, mas de cultura, já visto o que está acontecendo em relação ao movimento negro, a Fundação Palmares, tudo mais, quer dizer, tudo isso constrange muito o pluralismo, né? Que tem, como você mesmo apontou, né, a marca da liberdade, né, a liberdade como um pilar. Então, isso fica bastante constrangido, sem dúvida nenhuma, nesse cenário que a gente está vivendo, né? Algo para ser refletido e debatido. Tenho pensado nisso, né? Porque você tem um pluralismo com tensionamento muito mais agudo do que quando a gente simplesmente tinha uma disputa entre denominações religiosas, né? Porque como você tem uma agudização do processo de intolerância, estou aqui pensando, né? Aí o pluralismo ele se reconfigura porque ele perde algo do seu estatuto de liberdade. Enfim, acho que valeria a pena, viu, Silvia, pensar alguma atividade para discutir só esse tema. Isso. Você que me provocou. E lembrando, Paulo César, não Paulo César Limões, Paulo César, que ia sair esse livrinho do André, eu fiz a resenha. Verdade. Verdade. Então, muito bem recomendado, então. Obrigado. Gente, a próxima é a Vânia. Oi, André, muito obrigada, que bom estar aqui com vocês e ouvir o André, né, essa interlocução muito especial, né? É interessante que eu pensei, enfim, trocar com você, André, mas aí também de forma mais ampliada, pensando na Silvia, porque precisamente toca a minha inquietação, mais do que uma questão, passa pelos apontamentos que a Silvia trouxe especificamente em torno da questão da intolerância religiosa, muito interessante essa chave de pensar precisamente de que dimensão e que perspectiva nós estamos abordando, né? Ou qual o sentido do pluralismo, né? E eu, enquanto você falava, logo no início, quando você fez referência ao final, que não deu para você ampliar muito, né, em termos da apresentação, da discussão sobre a questão do ecumenismo, né, face à questão da intolerância, né, que foi o trabalho que se apresentou, foi na Unpox, né, que você... Então, mas a questão, eu lembrei também do artigo, quando você fez a menção na sua fala, eu lembrei do texto, do artigo da Silvia, que está lá na Contemporânea, né, que é Sociologia da Religião, Pluralismo, Intolerância e as Pautas Contemporâneas, que perpassa essa discussão, né, que ela apresentou, enfim, esses elementos, né, dessa perspectiva de análise que ela acabou de colocar aí para a gente. Então, a minha inquietação, André, em torno talvez de pensar
essa dimensão, a partir de determinadas questões, né, e olhares, né, de situações, né, algumas delas você tem explorado, primeiro pensar de que ecumenismo que falamos, né, e qual o sentido do ecumenismo quando se trata de abordar ou de se colocar em termos políticos, aí é uma provocação, essa dimensão da intolerância, que eu entendo que talvez a questão do que a gente, enfim, daquilo que, ou o próprio sentido do o que a gente quer dizer quando falamos de intolerância, né? É tolerar o outro, quando eu entendo que a questão, talvez, do que se refere à condição, né, a condição, né, digamos, condição religiosa, né, referida, né, a pessoas, né, integrantes de cultos, né, ou de práticas, né, de religiões de matriz africana ou religiões afro-brasileiras, nós estamos vivendo uma situação que se trata muito mais no sentido de reconhecimento, tá, dessas práticas, né, ou mais do que isso, o sentido de reconhecimento do direito a você ser, né, candomblessista, umbandista, ou outra definição que a ela esteja associada, né, porque, enfim, aí a minha questão é a provocação, né, o ecumenismo, de alguma forma, ele se expressa em algumas manifestações, inclusive públicas, né, em torno de algumas pautas, né. Entretanto, me vem a questão, qual é a expressão, né, que, a partir desse ecumenismo, é possível também se colocar no sentido desse reconhecimento, né, o reconhecimento, como eu tentei aqui colocar para vocês, né, seria muito mais o reconhecimento da presença, da prática, né, do direito, né, da prática religiosa, mas também desse reconhecimento público, né, que inclusive, de fazer e ocupar espaços públicos, é uma provocação, né, até que ponto também não podemos pensar, né, algumas formas, né, ou estar atento, mais do que isso, né, algumas formas de expressões dessas religiões de matriz africanas também em espaços públicos, né? Assim como os evangélicos sacaram isso há muito tempo e ocupam efetivamente esses espaços públicos, não apenas nas dimensões, né, das expressões de manifestações, marchas para Jesus, mas tantos outros, mas fico pensando exatamente, enfim, é muito mais uma inquietação, uma provocação para você, né, de pensar esse sentido do ecumenismo. Tá, obrigada, hein, André, obrigada a todos aí pela possibilidade também dessa troca. Tinha o Gerson, né? Ele fez a pergunta sobre um artigo citado aqui. O Bernardo já repassou o link. E agora a Paulina. Paulina é a próxima inscrita. Paulina, você pode escrever a pergunta aqui. Ou você pode abrir o microfone se você quiser. Ah, tá, beleza. Então, primeiro, né, agradecer aí o pessoal todo que está envolvido nessa live, os organizadores, né, os palestrantes. E, bom, a minha não é bem uma pergunta, mas é uma provocação também, um comentário, enfim, porque esses dias eu fui até surpreendida, né? Na verdade, eu vi hoje essa matéria, mas ocorreu no dia 27, que me parece que o povo indígena da etnia Trucá, se eu não me engano, derrubou lá um templo, né, evangélico que estava sendo construído nas aldeias, né, dentro dos limites das terras demarcadas. E, inclusive, a Universal do Reino de Deus disse que não autorizou a construção desse templo, mas a verdade é que ele estava sendo construído lá em Cabobró, e os indígenas, eles derrubaram esse templo. E aí eu me recordei, depois de ver essa matéria, também de um movimento semelhante, que foi o movimento dos Yawanawá, que expulsaram, né, os missionários católicos das aldeias ali em torno do Rio Gregório, depois do contato que eles tiveram, inclusive, com o Santo Daime, com a Ayahuasca, e começaram a recuperar, né, essa tradição deles. Então, o que eu tenho mesmo para comentar a respeito disso, né, que a gente acho que a gente acaba deixando muito
esse debate dos povos indígenas para a antropologia, e eu acho que a sociologia talvez esteja sendo convocada aí nesses conflitos, né, interreligiosos, e que envolvem, né, especialmente esses povos indígenas em um momento que a Amazônia, que essa voz, né, essas várias vozes indígenas, inclusive, estão sendo ouvidas, né, estão finalmente ouvidas assim, né, estão ganhando alguma mídia, né, estão tendo um espaço maior, no entanto, denunciando, né, essas mesmas questões. Então, a gente teve o Krenak no Roda Viva, que foi também muito assistido. Então, pensando nessa perspectiva, né, de pluralismo, e pensando nesse pluralismo a nível de Brasil, eu queria trazer essa provocação da gente pensar mesmo nessa resistência indígena, essas diversas formas de resistência, em se tratando dessa esfera do sagrado, né, e esse movimento de volta, de retorno à floresta, expulsão de pastor, expulsão de missionário, como isso acontece mesmo num horizonte, talvez, de pluralismo, né? Então, a gente fala de uma pluralidade, um pluralismo que é cristão, e, de fato, aqui a gente vê no Brasil esse cristianismo muito forte, mas eu percebo, a partir dessas movimentações, alguma resistência, ao mesmo tempo, um desejo, né, uma pulsão também para a diversidade a partir dessa resistência. Então, é só isso que eu queria colocar e agradecer ao pessoal. Valeu. Meus gatos estão derrubando tudo aqui. Sou eu, Bruna? É isso? Isso. Bom, a Vânia, prazer te ver aqui, e tal como eu falei em relação à Silvia, né, a Vânia também a gente se conhece já há bastante tempo, né, desde quando estávamos na pós-graduação, e eu lembro que, se não me engano, foi nas jornadas do Rio de Janeiro que a gente começou a conversar, né, quando as jornadas aconteceram no Rio, e, enfim, é muito legal porque a gente, tal como a Silvia, né, a gente teve essa trajetória, né, de trocar figurinhas nos eventos e agora poder nos encontrarmos nos eventos como docentes, né, com os nossos alunos, enfim, é uma grande satisfação, viu? E a Vânia coloca essa questão do ecumenismo, que é interessante porque tem toda uma trajetória do movimento ecumênico, né, surgido a partir dos jovens, né, de igrejas históricas, uma parte do cristianismo da libertação, né, que é o termo do Michel Lévy, é um termo preciso, né, porque ele vai além do catolicismo, né, que tá lá no livro Guerra dos Deuses, né, do Michel Lévy, e, de fato, você tem uma vertente protestante do cristianismo da libertação, que é marcadamente ecumênica, e que tem essa trajetória aí, os luteranos, houve um grande revés com a saída da Igreja Metodista do movimento ecumênico em âmbito mundial, né, do Conselho Mundial de Igrejas, e saiu também do CONIC, sendo que a Igreja Metodista foi uma das fundadoras do CONIC lá em 1981, né, inclusive a Igreja Metodista vem numa trajetória de negação mesmo dessa perspectiva progressista. Isso repercutiu, inclusive, na Universidade Metodista, enfim, não só aspectos econômicos, né, que levou à saída de docentes progressistas de lá. Mas, houve, na Rio 92, foi um marco, né, do chamado macroecumenismo, e o Faustino Teixeira como uma figura que se dedicou a isso, né, uma referência, né, nessa abordagem do macroecumenismo, do diálogo interreligioso. Tem havido, no âmbito da Igreja Católica, por vezes você tem a campanha da fraternidade ecumênica, e este ano é ecumênica mais uma vez, e quem coordenou aí foi a pastora Romy Bank, que sofreu ameaças fortes aí, por conta de toda a mobilização dela
pró-impeachment, da parte dos bolsonaristas e tal, e ela é uma figura muito interessante, porque ela é secretária-geral do CONIC desde 2013, e nos textos que eu venho elaborando, apresentando, publicando, apontei isso aí, que ela acabou levando essa inflexão para o CONIC, não só a perspectiva feminista que ela tem, mas essa ideia de buscar ampliar a noção de ecumenismo, sobretudo se fazendo solidário com os adeptos dos cultos afro-brasileiros. Então, coincidiu isso. Você teve, de um lado, o acirramento, né, dos ataques decorrentes da intolerância religiosa, né, da prática dos traficantes de Jesus, destruição de templos, coação de pessoas. De um lado teve isso, do outro lado você teve essa inflexão da parte do CONIC, que é o principal organismo ecumênico do país, que reúne a Igreja Católica e mais 5 igrejas históricas, que tem uma dificuldade que é chegar nos pentecostais. Essa é a grande dificuldade. Embora haja a semana de oração, que é um evento que eles promovem anualmente, tem em alguns lugares pastores de igrejas pentecostais, sobretudo da Assembleia de Deus, tem aos poucos vem aderindo à semana de oração, né? E o artigo da Silvia, que foi mencionado, que foi até reproduzido aqui, é uma referência que saiu na Contemporânea, que eu tenho utilizado, e é interessante observar, do ponto de vista das questões públicas, a presença desse ecumenismo abarcando os adeptos dos cultos afro-brasileiros. Aqui eu me refiro ao CCIE, a Comissão do Combate à Intolerância Religiosa do Rio de Janeiro, a REJU, a Rede Ecumênica de Juventude, o Koinonia, são entidades relevantes que têm atuado. Você tem a campanha Visto Branco, a marcha contra a intolerância religiosa, só que com a pandemia ela não pôde haver ano passado, esse ano então não vai haver de novo. Então, são momentos importantes de visibilidade, em que isso aparece. Foi ali, por exemplo, que a Luz Marina Garcia, a pastora, tomou a decisão, a partir do evento, da marcha lá, de puxar uma campanha para reconstruir o terreiro incendiado em Duque de Caxias. Então, ela relata isso. Agora, tem havido um engajamento dos jovens negros candomblecistas da Bahia. A partir da REJU, surgiu um movimento de jovens de terreiros, que tem se posicionado contra o extermínio de jovens negros, e aí afirmando a questão do racismo religioso, que é um tema que está crescendo, né, o uso desse termo, então é uma questão que a REJU abraçou, e a partir dela surgiu essa rede de jovens de terreiros, algo bastante interessante, né, com apoio da Koinonia, lá de Salvador, sobretudo, né. E a Paulina traz alguns pontos interessantes para pensar iniciativas contra-hegemônicas, né, contra-hegemônicas, e aqui fez lembrar, por exemplo, o que está acontecendo, que é muito interessante, está acontecendo em Angola, né, na Igreja Universal do Reino de Deus, a expulsão efetiva da IURD de lá, e foi uma queda de braço interessante. Eu não vi ainda nenhum texto acadêmico escrito a respeito, mas certamente alguém já está olhando para isso aí, escrevendo, e já Se a está... Clara tivesse viva, já teria escrito, né? É muito interessante, né, Silvia? Eu acho isso Clara. sensacional. Não, É interessantíssimo, sim. uma coisa que quando eu vi... Desculpa, Pode eu falar. ia dizer que isso, para mim, aí por isso que acho que é interessante a gente chamar um debate sobre pluralização, porque nesse sentido a gente consegue entender isso que eu estou falando da modernização, quer dizer, os efeitos de um processo de modernização, de busca de afirmação, de identidade dessas instituições, desses grupos,
no que a gente pode chamar de giros modernizantes, para mim faz todo sentido, porque é isso que está falando, é contra-hegemônico, né? Então, assim, tem um certo caminho que parece linear, mas tem reações, contra-reações, controvérsias públicas, grupos se colocando, né? Então, de fato, a categoria pluralismo, ela se expande para o que a gente poderia pensar como pluralização da vida, que Uhum. amplia muito mais, né? Que inclui essas reações, né? Sim. No processo. Sim, que são referências, né, que norteiam as ações, mas elas são ainda, digamos, sociologicamente falando, marginais, né? Estão às margens. Sim. Então, essa coisa que aconteceu agora é muito interessante, mas é algo marginal, vamos dizer assim. E também essas que a Paulina relatou, né, em relação ao tempo da Assembleia de Deus, né, e também a manifestação dos indígenas, elas interessante o termo conflitos religiosos, então bem mais que diálogo interreligioso, nós temos conflitos interreligiosos, e isso afeta o pluralismo, sem dúvida nenhuma, né? E você tem essas expressões são bastante minoritárias, né, muito marginais, né? Você tem e aí vários os trabalhos dos antropólogos mostram isso, né? Como é que a cultura indígena ela se passa por cima dela, infelizmente, né? E isso é um problema, né? Sem dúvida nenhuma. O sínodo da Amazônia enfim, você tem uma questão objetiva, que é a escassez de padres daquela região, e foi o grande mote para o Francisco tentar algo bastante inovador, ousado, né, que é a permissão dos padres casados, enfim, e o Bento XVI se colocando, né, e algo que acabou frustrando, foi uma derrota do Papa Francisco, o desfecho do Sínodo da Amazônia, mas enfim, havia essa intenção de, não só do padres casados, de levar adiante a discussão, padres casados, mulheres e tal, e sacerdócio, enfim, acho que ali era um grande laboratório que o Francisco estava conduzindo e que acabou se deparando ali com os católicos conservadores e até reacionários, influenciados por Bento XVI, né, e acabou sendo frustrante. Mas, enfim, acho que essas manifestações são interessantes, mas elas são pontuais, marginais, infelizmente. Câmbio? Mas elas indicam processo, né, André? E eu acho que é isso mesmo, os processos não, eles despontam, né? E a gente tem que ter uma sensibilidade, uma atenção para segui-los, né? Para ver essas orientações, né? São indicativos de presença na linha do Boaventura. Indicativos de presença numa Sim, suposta ausência, né? Me verdade. parece. Sim, que devem ser, por isso mesmo, valorizados, né, e mais bem Valorizados. estudados. É. Verdade. Nosso moderador, Paulo César Limonge, quer falar alguma coisa? Achei que foi muito interessante que muitas perguntas giraram em torno assim do catolicismo e pensando um pouquinho o papel do Papa Francisco assim. No que eu vejo muito nas minhas pesquisas assim, um dos grandes legados que o Papa pode deixar são as encíclicas papais assim. São usados como documentos que são referenciados o tempo todo assim. Eu acho que de todos os, sei lá, quantos jornais eu já li até agora, Dom Adriano Hipólito, que é o bispo da Diocese de Nova Iguaçu, da década que eu estou pesquisando, né, de 64, se não me engano, até os anos 90, ele cita uma quantidade enorme assim, de vezes as encíclicas papais. E eu acho que nisso o Papa Francisco, ele
ele não tenha conseguido avançar, mas eu acho que ele não tenha conseguido avançar porque é justamente isso, em grupos de força ali dentro que impedem determinadas posições, que os grupos reacionários dentro da Igreja Católica, assim, principalmente na alta hierarquia da Igreja Católica, eles têm um poder muito forte. E eu acho que essas encíclicas assim mais críticas, claro que ele fez uma primeira encíclica, mas assim muito aquém talvez do desejado com um pacto dito progressista nesse sentido. Então eu acho que é isso. E, de certo modo, ele se encontra um pouco travado pelas relações de interdependência ali do próprio papado. Eu acho que nesse sentido. Por isso que ele não consegue avançar em determinadas áreas mais sensíveis, assim. Eu posso fazer um comentário, Silvio, em cima disso que o Paulo colocou, por favor? Um comentário meio semi-pergunta? Antes de você falar, vou perguntar para a nossa secretária Bruna como é que está o tempo. Bruna. Então, eu acho que dá para a gente estender mais um pouquinho, mais uns 10 minutos, né? E aí a gente vai encerrando. Tá bom. Então fala, Paulo. Em cima disso que o Paulo Limonge falou, tem também alguns comentadores que demonstram uma certa... não é bem uma desconfiança em relação ao Papa Francisco, no sentido de que há uma expectativa muito grande, mas que, no fundo, não se vê uma movimentação para transformações mais profundas na igreja, né? Bom, eu fico observando essas declarações, assim, acho que o importante é que ele faz declarações que sequer eram pensadas, que sequer eram colocadas, elas agora são colocadas na mesa, né? Então, quando ele, sei lá, faz uma declaração em relação aos usuários, por exemplo, que é uma questão de tolerância, acolhimento, quem sou eu para julgar, aquela famosa frase e tal, né? E que, obviamente, ele está lidando com uma instituição de mais de 2000 anos e não vai modificar a cabeça daqueles cardeais que estão lá e tal, que ele não decide nada sozinho. Bom, aí eu pergunto a André, e pode ser uma pergunta para a Silvia também. Vocês estão nesta linha daqueles que acham que é mais um discurso externo para fora do que necessariamente interno da igreja, ou de fato há uma tentativa dele fazer alguma coisa e ele é bloqueado pela cúria? Tem um livro que eu já tentei comprar várias vezes, que está esgotado, de um vaticanista, que eu esqueci o nome dele, mas é um dos mais famosos, que o título é interessantíssimo, é Francisco entre Lobos, né, falando ali das dificuldades dele em meio àquela cúria ali. Então, pegando o gancho do que o Paulo falou. De fato, né, os Paulos trouxeram aí as questões interessantes para a gente refletir em relação ao Francisco, que é uma personalidade muito interessante. Eu lembro que logo no comecinho do pontificado dele, na UFSCar, a gente tinha um acordo de cooperação com a Universidade de Córdoba, da Argentina. E eu ia dar um mini curso lá de Sociologia da Religião, mas eles pediram que fosse um mini curso de Economia Solidária, que é outra temática a qual eu me dedico aí e tal. E interessante, porque, poxa, eu falava lá com o pessoal, com os jovens, lá, mas todo mundo tá animado com o Papa Francisco aí e tal, e eles, Bergoglio, não, que isso, tal, eles, uma imagem muito ruim, né, do Bergoglio e tal, e no começo havia aquela questão, né, se era autêntico, se as posturas dele eram autênticas ou não, e aí acho que o Leonardo Boff, junto com me fugiu o nome agora, o vencedor do prêmio Nobel argentino, o Esquivel, né, Ernesto Esquivel, foram firmes na defesa dele, né, da autenticidade dele,
enfim, depois isso foi ficando mais claro, que ele não foi a figura, não foi um bispo corajoso como outros que tivemos na América Latina, inclusive aqui no Brasil, né, que enfrentaram aí a ditadura e tal, mas também não foi uma figura pactuada, né, de fato, com o regime militar argentino, e que deu a sua contribuição. Depois o filme Dois Papas veio trazer alguns elementos interessantes a respeito, né? Mas o fato concreto é que, enfim, as encíclicas, elas, Laudato Si, Fratelli Tutti, vem trazer algumas coisas interessantes. Laudato Si toca em algumas feridas. A questão do capitalismo é uma expressão que o Papa não usa. Ele utiliza o sistema opressor e tal. A partir ali estão as bases do chamado para a economia de Francisco. E interessante porque você tem, de fato, em torno do Papa, não só ali na Cúria Romana, né, os bispos conservadores e reacionários, mas o Papa é muito assediado, né, do ponto de vista pelos capitalistas, pelas corporações e tal, a ponto de, por exemplo, há pouco tempo atrás, foi lançado algo chamado capitalismo inclusivo, e me fugiu o nome agora do cardeal negro, que é um assessor, você sabe, Silvio, não lembro o nome dele? Cardeal Tucson, que articulou esse movimento de várias corporações aí, que se aglutinaram em defesa do capitalismo inclusivo, né? E lançou aqui, aí, quando eu faço parte da Articulação Brasileira pela Economia Francisco e Clara, né, que a gente organizou, inclusive, foi até em função das atividades dessa articulação que eu acabei não podendo participar da defesa da tese da Vanessa, né, tive na qualificação e depois realmente não pude estar presente, mas ela mandou, a gente continuou se comunicando, muito gentilmente, no âmbito da BEFC, quando chegou até nós, isso eu até falei, olha, vamos fazer um manifesto contrário a isso. A gente eu dei uma ideia, o pessoal falou, olha, capitalismo inclusive é a mesma coisa que falar em gelo, quente, carvão limpo, nazismo fraterno. O pessoal pegou essa frase e botou lá no subtítulo do manifesto, porque eu até escrevi dois textinhos no IHU da Unicinos lá, tem saído textos sobre esse tema da economia de Francisco, tem uma coluna lá, rumo a Assis e tal, e até o Pedro Ribeiro de Oliveira fez um artigo provocativo, né? Depois a gente trocou e-mails, economia de Francisco para quê? Aí depois eu escrevi um outro, economia de Francisco para construir o capitalismo democrático, o socialismo democrático e fraterno. Aí depois ele me mandou e-mail, né, você tem razão, é verdade, mas tem que incluir o bem viver, essa coisa toda. Mas o que acontece? Você tem em torno do Papa essa pressão do mundo corporativo, e mesmo de intelectuais. Tem um economista português que escreveu um livro intitulado Economia de Francisco, antes do Papa fazer o chamado, e dizendo o grande equívoco, dizendo, o Papa não é isso que ele está dizendo, não é bem assim, não é bem assado, e tal. Quer dizer, ele enfrenta ele está entre lobos, vamos dizer assim, não só lobos da hierarquia católica, né, os prelados, mas também do mundo corporativo, né, do capitalismo neoliberal, e ficou muito incomodado com a maneira como ele se posicionou na Bolívia, né? Na Bolívia foi, no encontro que houve lá em 2015, foi quando ele assumiu, e até a foto dele com o Evo Morales, né, o crucifixo e a foice, o martelo, aquilo, enfim, teve bastante repercussão e tudo mais. Então, de alguma maneira, esse universo todo busca colonizar o Papa, mas ele é muito hábil, né, tem muita habilidade. E, André, Pois não.
André, e detalhe, e mesmo ele não fazendo nenhum grande movimento profundo, eu acredito que está um pouco mais no plano da narrativa e tal, e que já tem custado a ele ataques absurdos que eu não me lembro de ter visto em outros papas anteriores. As redes conservadoras taxam e classificam e adjetivam o Papa Francisco até de anticristo, já citaram ele aí nesses grupos ultraconservadores. O Bannon, né, Steve Bannon é o grande articulador, né, dessa oposição. É isso que a gente vê aqui muito no Brasil, né, essa milícia digital, ela é internacional e atua atacando muito o Papa, né? Mas ele, enfim, embora eu fiquei incomodado, eu estava incomodado por caramba. O Papa tinha que falar sobre a questão das vacinas, né? De você, essa coisa que o Lula está defendendo, né? Não é quebra de patente, mas é você abrir a licença para produzir vacinas, levar vacina para os vários países. Universalização, né? Isso. E abrir mão do lucro, né? Você fazer uma licença e eu estava incomodado com isso, aí o Papa na missa da Páscoa falou a respeito. Mas imagino, né? O grau de pressão que ele enfrenta, mas ele é habilidoso, né? E acaba dando o seu recado, apesar dos pesares, né? Eu acho que a gente está, enfim, ótima a colocação do André, até porque trouxe alguns elementos que, né, aí desses bastidores aí do Vaticano, né, que às vezes a gente não conhece muito. Eu coloquei no chat 2 artiguinhos que eu escrevi em 2013 com o Manuel Vasquez sobre o Papa Francisco, ele estava acabando de ser eleito, e um deles Legal, Silvia. em um deles eu sou bastante provocativa, o Manuel não queria tanto, mas eu falei, olha, é porque a gente pegou um pouco as narrativas do Papa que estava aqui no Brasil, e eu estava lá, e ele falava muito com os jovens sobre a tal revolução do coração. E eu tenho a impressão, acho que mudou um pouco o perfil do Francisco de lá para cá, até porque a conjuntura mundial mudou, mas eu tenho um pouco a impressão de que a sua diferença está exatamente no assento pastoral. E como não tanto nas mudanças doutrinárias, porque, como vocês sabem, né, é uma instituição milenar, não se muda da noite para o dia, mas eu também acredito que ele é fiel a alguns princípios doutrinários, como a questão da ordenação de mulheres, por exemplo. Eu não acho que ele está incomodado de não mudar isso, eu acho que ele está bem confortável em não mudar. Então, mas assim, como ele fala com as mulheres e como ele inclui mulheres vamos dizer assim, nas comissões do Vaticano, em várias delas, e ele é muito pastoral, ele não é aquela cara amarrada do Bento XVI, ele passa muito mais uma imagem de libertação e, claro, discurso sobre direitos humanos, porque, gente, homossexualidade, não houve nada no discurso do Francisco que foi diferente do que já vinha sendo até aqui. Quando ele fala assim, quem sou eu para julgar, ele está falando o que está lá no catecismo. A gente não julga. A gente não julga. O católico, o católico, quer dizer, a instituição católica, ela não quer julgar o homossexual. Ela quer dizer assim, olha, tudo bem, você é filho de Deus, mas não pode praticar. Francisco não fez nada diferente disso, não. Ele só falou, vamos abraçar todo mundo, porque todo mundo é filho de Deus. Mas só que aí, nesses artiguinhos, que eu falo, sabe, ele dá beijinho, ele abraça, o Bento XVI não faz isso. Então, ele atrai a sensibilidade da mídia pelo discurso sobre direitos humanos, sobre universalidade, mas isso tudo, não esqueçam, está presente em todas as encíclicas católicas. Não tem interessante diferença. notar... Então, acho que isso é importante a gente ter como sinalização também, né? Eu ia complementar só, é interessante notar que algumas dessas coisas do amor e da coisa assim estão no livrinho do Ratzinger, Deus Caritas Est. São coisas bem do que o Ratzinger pensava, assim, né? Então é uma certa... Tem descontinuidades, mas também tem suas continuidades, né?
Enfim, há uma, mesmo em questões econômicas, esse economista português que eu mencionei, que fez o livro lá, Economia de Francisco, um equívoco e tal, vai dizer que isso tudo estava nas outras encíclicas da doutrina social da Igreja, né? Agora, em Laudato Si, ele faz algumas provocações interessantes. Ele faz algumas provocações interessantes em relação ao universo corporativo, né? Que vai... E a questão ambiental, que tem essa proposta que é paliativa, né? Enfim, mas há um constante jogo aí, né? Claro. Sem dúvida, sem dúvida, eu acho que sim, acho que tem uma coisa interessantíssima de incorporar as contribuições de Leonardo Boff, e é mais interessante ainda para mim, curioso do ponto de vista sociológico, que o Leonardo Boff brigou contra a hierarquia até o Papa Francisco, né? Agora chegou o Papa Francisco, ele não briga mais com a hierarquia, né? O paralelo que ele estabelece entre o Papa Francisco e São Francisco é constante, né? Oi? Paralelo que ele estabelece entre o Papa Francisco e São Francisco é constante. Sim, até fez um Boff, né? Fez um livrinho sobre isso, inclusive, né? Francisco de Roma, Francisco de Assis e tal, né? Bruna, a gente está aqui num dilema. Tem a Paulina que quer fazer mais uma pergunta. A gente vai encerrar então com a pergunta da Paulina, que vai ser concisa, para deixar todo mundo descansar. Pode ser, Bruna? Eu já estou falando que vai ser concisa, a gente acaba. Porque já está ficando tarde. Excelente debate. Vamos lá, Paulina. Então, você bem rápida, né, pegando essa aba aí do Papa, é porque eu estava pesquisando até para construir meu projeto de doutorado, estou flertando com essa questão da interseção entre ambientalismo e religião, e eu vi durante essa pesquisa que o Papa Francisco se declara como o Papa ambientalista. E essa é uma declaração que eu acho que nenhum Papa deu, né? Então, eu fico pensando nessa, a partir mesmo até de uma dica valiosa que o Rodrigo Toniol me deu na banca, né? Que é o texto do Emerson Giumbelli, dos modos de presença da religião no espaço público. E, claro, eu penso a partir do Daime, que é a religião que eu pesquiso, mas eu acho que essa questão da ecologicidade, que eu estou chamando, essa questão ecológica, tem aparecido de uma forma transversal em várias religiões e em seus modos de presença no espaço público. Então, eu queria que, talvez, se vocês puderem comentar um pouco disso, a respeito dessa questão mesmo do ambientalismo e da religião, e como que isso vem com muita força agora, principalmente no contexto de Covid, no contexto de resistência, né, contra o Salles e contra a destruição da Amazônia, que foi, acho, inclusive, muito retomado até nas eleições dos Estados Unidos. E aí tem o Papa Francisco que entra nesse debate, né? Então, assim, o que vocês pensam assim, a respeito disso? É isso, boa noite, muito obrigada. Valeu, gente. Só uma observação, quando eu falei do socialismo democrático fraterno, estava me baseando nos escritos do Paulo Singer, né, do professor Singer, com quem eu tive oportunidade de conviver e de escrever textos a respeito disso, né, que é a questão da economia, da autogestão, enfim, né, que é a ideia do socialismo construído de baixo para cima e tal, né. E aí, Paulina, até eu tive na banca do William Santos, que é o orientando do Reginaldo Prandi, que fez o mestrado dele sobre esse tema, né, da questão ambiental, os papas e inclusive o Francisco. E inclusive agora no doutorado ele prossegue pesquisando isso, está se aprofundando nisso, está agora nos Estados Unidos, e uma coisa que apareceu na pesquisa dele, a abordagem dele, o questionamento feito em relação ao Papa Francisco, e mesmo a Leonardo Boff, essa ideia pagã, né,
heterodoxa em relação à doutrina católica, né? E que interessante, me pareceu aí, eu questionei ele, porque essa é uma abordagem, vamos dizer assim, eu diria assim, sem considerar essa perspectiva inovadora, né, do Francisco. Francisco faz agora, enquanto Papa, no cargo que ocupa, e podendo emitir, publicar, né, sobretudo a encíclica, né, que é o documento máximo, né, do catolicismo, posições que o Leonardo Boff continua fazendo, né, com seus livros, palestras, etc e tal, só que no âmbito, vamos dizer, aspas, da heresia. Então agora você tem isso no mainstream católico ali, na parte da autoridade máxima, então vem trazer algo inovador, né? Vem trazer algo inovador. Eu coloquei isso lá na banca e tal, né? Eu acho que tem um tema interessante esse, acho que tem um potencial aí, inclusive essa perspectiva da perspectiva ecumênica, né, que a gente vem aqui no âmbito da BEFC, da Articulação Brasileira pela Economia de Francisco e Clara, algo que eu venho insistindo com o pessoal. A gente fez live já com mulheres interreligiosas e tal, pelo seguinte, né, tenho dito, olha, tomara que o Francisco fique bastante tempo, e que o próximo e tal, mas a gente tem que ser pé no chão, e saber que, de repente, pode virar tudo. Vem um outro papa aí, um papa aí reacionário, como é que faz? A nossa referência qual é? A referência tem que ser Francisco de Assis, Francisco e Clara, tá certo? E a perspectiva interreligiosa, como foi a vivência de Francisco de Assis, né? Dialogando com o sultão muçulmano e tal, enfim, né? Essa coisa, e a questão, abarcando, evidentemente, a questão ambiental, né? É isso. Muito bem. O Bruno acho que caiu aqui. Deixa eu ver. Não, tá aqui. Bruna? Tá sem Eu entro com dois microfone. perfis para nunca dar problema. Então, a internet aqui no computador, ela tá oscilando um pouquinho, né? Então, gente, antes da gente finalizar, Silvia, só interrompendo um pouquinho, né? Para avisar então de novo que a gente fez um pedido, na verdade, no chat. Quem puder ligar a câmera no finalzinho para a gente tirar um print da tela e fazer esse registro do nosso evento, por favor. Não é obrigatório, mas a gente já pede essa colaboração. Bruna, posso só, Luiz Silva, né, dar uma palavrinha aqui? É a Vanessa que está falando. Eu não vou abrir a câmera hoje, não, mas eu queria agradecer o professor André Ricardo pelo pronto atendimento, por ter respondido os e-mails, a comunicação, e dizer que eu estou aqui, estou assistindo, estou quietinha aqui, porque eu acabei não comunicando com você até o finalzinho, porque eu contraí Covid, e eu estou passando por esse processo de restabelecimento. Então, eu estou aqui, assim, ontem, hoje, estou aqui só, né, tentando aqui fazer as reflexões na medida do possível, né? E é isso, eu só gostaria muito de te agradecer e falar isso com vocês. Obrigada, tá? Ok, Vanessa, obrigado pela maneira gentil aí que você se comunicou nesse processo todo, obrigado. Obrigado a vocês aí também pela atenção. Obrigada, A gente é André. que agradece, mesmo, de verdade, todo mundo que ficou até aqui. Excelentes reflexões que a gente pôde fazer, e é sempre bom, né? A gente levantar essas bolas aí para a gente ir desenvolvendo, ampliando, né, nossos campos de abordagem, de conhecimento, criando essas interfaces aí e essas novas interpretações, gente. Obrigada a todo mundo, André principalmente. Tomara que a gente se veja em breve na telinha.